Bom dia a todos. Desde Bom já dia. agradecemos a oportunidade, né, de estar falando aqui e parabenizar também os alunos da Educação Física pelas brilhantes apresentações. Bom dia, pessoal. Bom dia, também tá para agradecer a oportunidade de poder passar para vocês um pouco sobre a nossa experiência enquanto aluno da graduação. Nós somos alunos do 8º período e atualmente nós somos bolsistas também da CAPES pelo projeto Residência Pedagógica. Participaram com a gente as docentes, a professora Ana Paula Gutierrez, a professora Paula Bárbara e a professora Sara Andrade. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre experiências. A primeira é um pouco a nossa experiência enquanto aluno da disciplina de estágio, que é uma disciplina obrigatória na nossa grade curricular, e posteriormente nós vamos falar um pouquinho da experiência enquanto aluno da disciplina de elementos afros. E essa primeira parte eu trago para vocês a nossa experiência enquanto aluno do estágio, onde nós desenvolvemos 5 aulas na turma do 2º ano de zootecnia, onde a professora Paula Bárbara era a professora que ministrava, né, o conteúdo de educação física. E aí, é sucinto mesmo, nós dividimos juntamente com a professora, e sempre ali com a gente, dando algumas dicas e feedbacks positivos e negativos também, que são necessários para uma boa formação. Nós dividimos em 5 aulas, tendo uma participação, trabalhando também o tema transversal da ética. Na nossa primeira aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre a introdução às lutas. Na segunda, as lutas nas Olimpíadas, tendo em vista que, no caso, seria o ano de 2020, o ano olímpico. E na terceira aula, nós falamos da ética nas lutas. Destaco que nessa aula nós falamos, além da ética nas lutas, nós trouxemos um pouco da ética no dia a dia, que a ética tem de furar somente uma fila. Nós mostramos para os alunos da zootecnia um pouco do código de ética que rege a profissão deles. Então, nós mostramos que toda profissão que a gente for fazer, por mais que não tenha um código escrito, específico, regido de ética, nós temos que ser profissionais de qualquer profissão que formos atuar no futuro. E aí, nós trouxemos que a ética pauta pelo simples fato de usarmos até mesmo uma máscara no momento de ir ao mercado ou de não usar, está infringindo as leis que a Organização Mundial da Saúde está nos impondo, né, para o nosso bem-estar mesmo enquanto cidadãos. Na quarta aula e quinta, nós falamos um pouquinho das lutas de agarra e um pouquinho das lutas de golpes. Pessoal, peço desculpas caso tenha algum barulho de fundo aqui. O prefeitor resolveu capinar um lote aqui ao lado da minha casa, então deve ter um barulho meio alto de máquina aqui. Mas, dando continuidade ao que o Deison falou, nós resolvemos elencar alguns pontos positivos e negativos que nós observamos, né, durante a nossa prática de estágio. Entre os pontos positivos, quando nos foi dito que o estágio teria que ser feito de forma remota, nós ficamos nessa dúvida, né? Acho que todos os alunos tiveram, como seria feito, se seria proveitoso. E nós 3 chegamos a um consenso que esse foi o estágio que mais contribuiu profissionalmente para nós 3, pelo menos, porque por diversos fatores, mas dentre eles tem que a professora Paula, né, que foi a professora supervisora nossa, é uma professora nova, está nos anos iniciais de docência, ela acabou de entrar no IFE, então ela chegou com a mente fresca, cheia de ideias, e ela foi muito flexível com a gente, deu total liberdade, e a gente teve uma interação muito bacana com os alunos. E outro fator também foi que a gente não tinha muita, como eu posso dizer, muita intimidade com o assunto lutas, então a gente teve que correr atrás de material, a gente teve que montar as aulas. Após as aulas que a gente ministrava, dentro dessas 5 aulas, a gente fazia reuniões entre nós 3, para ver o que a gente ia passar na próxima aula, a gente tinha que entender o conteúdo para passar de forma clara para os alunos. Então, respondendo a pergunta que nós tínhamos, né, se o estágio de forma remota ia ser proveitoso, com certeza, dependendo da maneira que você levar o estágio, ele pode ser proveitoso, sim. Entre outro ponto positivo, a gente teve a entrega de documentos Servia SIGA. Eu não sei se todos sabem aqui, mas nós,
estagiários, a gente tinha que entregar os documentos do estágio de forma física, né, no papel. Então, e a gente tinha que entregar numa sala que ficava numa gaveta que ficava na sala dos professores. Muitas vezes esses horários não batiam, a gente depende de ônibus, então às vezes a gente chegava no horário que o professor não estava, e com certeza essa entrega de documentos digital, com certeza vai ser uma coisa que vai perdurar mesmo após a pandemia. Entre os pontos negativos, a gente tem pouco tempo de aula síncrona. Infelizmente, a gente tem somente 30 minutos para passar o conteúdo para os alunos. A gente sabe que na época de presencial era 50, e mesmo assim o tempo já era bastante reduzido. Com 30 minutos, então, uma coisa que dificulta bastante a gente passar o conteúdo de forma clara para eles. E outro ponto negativo é o fato de ter poucos alunos participando no momento síncrono. Conversando com outros estagiários, a gente sabe que essa é uma realidade, né? Infelizmente, muitos alunos, eles somente entram na sala, ligam o computador e ficam lá. Desligam o microfone, desligam a câmera e ficam na sala. Quando acaba a aula, eles desligam. E numa sala de 30, mais ou menos 30 alunos, ter somente 3 participando é algo a ser repensado. E com isso a gente finaliza aqui a nossa parte do estágio. Vou passar a palavra para o Vitor Junqueira, que agora vai falar um pouco sobre o e-book que a gente fez, os elementos brasileiros da cultura corporal. Obrigado, Então, pessoal. Como o Lucas falou aí, né, na disciplina de elementos afro-brasileiros da cultura corporal, a nossa prática exitosa se dá devido à criação desse e-book que vocês estão vendo aí na tela, que foi intitulado como Influências Africanas e Indígenas na Cultura Brasileira, Possibilidades dentro das aulas de educação física. E com ele, a gente pode citar 4 tópicos aqui que para a gente foram os mais benéficos na criação, que foram a importância do tema, desde o primeiro momento que a professora Sara colocou esse desafio para a gente ficou motivado, né, porque é um tema que para nós deve ser trabalhado não só dentro da educação física, mas em todas as disciplinas da BNCC, né, porque ele resgata as nossas origens, então é importante conhecer um pouco da história dessas diferentes culturas. Temos também a parte da cooperação. No início, achamos que seria difícil a questão de se trabalhar em grupo para a criação desse e-book, tendo em vista que ele foi criado por todos os alunos da disciplina. Contando a nossa turma, né, tem mais de 30 alunos, então a gente ficou com um certo receio no início, mas ao fim, modéstias à parte, mas o e-book ficou sensacional, a participação de todas foi bem interessante, e aí a gente conseguiu trazer materiais diferentes, fazendo um link também com a disciplina de história, trazendo um pouco da história dessas culturas, e aí a gente parte para o ponto de se pensar em novas formas para a educação física, porque nesse e-book a gente tentou trazer não só atividades a serem ministradas no presencial, mas também atividades de jogos eletrônicos, que vem crescendo a cada vez mais, e para nós da educação física, nesse momento de ensino remoto emergencial, pode ser uma excelente estratégia para conhecer e vivenciar diferentes práticas corporais aí, né, diferentes formas de aprender conteúdos de educação física. E, para nós, o mais importante de tudo, a questão de poder estar criando um e-book, um material de apoio para ser usado não só por nós, alunos, futuros profissionais, mas também já para os profissionais da educação física. Em conversa com a professora Sara, a gente pensou até em publicar esse material, então, assim, vai ser uma coisa não só benéfica para a gente, mas também para todos que procuram trabalhar essa questão das influências africanas e indígenas na cultura brasileira. E aí, finalizando, a gente agradece aos professores de educação física, né, como o Eric falou na última apresentação, eles não mediram esforço para se readaptar durante esse momento de pandemia, e também parabenizar todos os professores aí que estão presentes e servidores também, porque o IFE vem fazendo um trabalho brilhante nessa pandemia, né? A gente está
apesar desse momento de dificuldade, a gente está vendo aí vários projetos e, graças a Deus, a gente está conseguindo formar cidadãos com êxito, né? Muito obrigado, e essa foi a nossa